chegou no consultório com outras questões. E eu posso falar porque é uma situação que não está exposta e eu não estou falando o nome. Chegou no consultório com outras questões. Quando alguém chega falando demais, você pode se assustar. Cuidado com gente que se explica demais. Sim. Gente que se explica demais e fala Dá demais. muita satisfação. Tem algo a esconder. Sim. 1 hora de sessão, blá, 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 não deixou falar nada. Pensei, ué. Quando faltava 5 minutos para a sessão acabar, que eu olhei para o relógio, que ele percebeu que a sessão... E aí ele falou assim, a sessão está acabando, né? Falei, tá acabando. Queria contar uma última coisa para a senhora. Pensei, agora que vem. Falei, agora que vai vir. Desconsidera tudo que falou até agora. Agora que... Pensei, eu tô surda. Começou a... Falei, agora vai começar a sessão. Sim. E eu fui muito... Eu tive compaixão dele porque ele confessou e ele queria ajuda. Ele falou, doutor, eu tenho uma questão sexual desde a infância, eu sou viciado em pornografia, nisso, eu tenho uma distorção de desejo, eu adotei uma criança e eu estou caminhando para um estupro. Ainda não aconteceu, mas eu abuso sexualmente dela, eu coloco ela no colo, eu manipulo o corpinho dela, não sei o que. Na época, a criança tinha a idade da minha filha. E ele começou a narrar as cenas. E o meu estômago embrulhava. E eu pensava, ou eu vou avançar nele, e sentar o cacete nele, ou eu vou chamar a polícia, ou eu vou ajudar ele. Assim, já que ele veio pedindo ajuda, existe a possibilidade. Aí ele contou isso e falou assim, mas a sessão já acabou, né? Na próxima a gente fala sobre isso. Eu pensei, se eu deixo ele embora, ele não volta. Ele vai se arrepender, inclusive, de ter contado. Falei, a sessão não acabou. A sessão começou agora. Mas a senhora tem outro paciente? Falei, eu desmarco. Eu desmarco outro paciente, eu vou te atender, você não vai embora. E firme assim, acho que ele ficou até com medo de ir embora. Falei, a sessão começou agora. E aí nós começamos a conversar, eu falei, a primeira coisa que eu quero te falar, você é pastor evangélico, não é? Sou. Falei, pois é, faz o seguinte, coloca a mão na sua cabeça e manda o diabo sair. Não é isso que você faz com as pessoas? Você não põe a mão na cabeça e manda o demônio sair? Vou te explicar uma coisa que ninguém te explicou na teologia. Você sabe por que você põe a mão na cabeça e o diabo sai? Porque o diabo é inquilino, ele não é o dono dessa casa. Por isso você põe a mão na cabeça e ele sai. Sim. Só que o que você está vivendo é seu, é da sua natureza. Manda sair. Ou você trata essa sua natureza pervertida, isso aí que você vive não é demônio, queridão. Você me fez uma narrativa sobre demônio. Se é demônio, é só você colocar a mão na sua cabeça e mandar sair. Porque o demônio ele é inquilino, ele não é o dono, por isso ele é despejado. Agora, isso que você está me contando é sobre a sua natureza, não é sobre demônio. E aí a sua natureza precisa ser tratada. Você quer estar aqui para tratar? Ou você vai continuar nessa hipocrisia sua de colocar a mão na cabeça e mandar sair? Agora você está diante de algo que não sai com a sua imposição de mãos. Nós vamos tratar isso ou nós vamos continuar sendo hipócrita? André, o que deu no final dessa história toda? No final, graças a Deus, você vai falar, nossa, mas que estranho. Graças a Deus ele devolveu a criança para o abrigo. Mitigação de risco. Às vezes, o final de uma história não é o ideal, mas é o real. Antes essa criança viver num abrigo com a possibilidade de ser adotada por uma outra família do que permanecer numa família onde ela era abusada. Esse é o ideal? Não é o ideal. O ideal é todas as crianças terem família. Mas a vida real, ela não trabalha com o ideal. Às vezes ela trabalha com o real. Fiquei satisfeita com o trabalho que eu fiz? Fiquei muito. Graças a Deus, salvamos a vida de uma criança. Voltou para o abrigo? Não é a situação ideal? Não é a situação ideal. Mas pelo menos saiu de uma situação de abuso. Então, o abuso, ele é algo sério, ele é algo grave, ele vai deixar marcas para sempre. Vou te trazer outro dado. A grande maioria dos homossexuais masculinos que eu atendi foram abusados. A gente chama de deturpação da sexualidade. A sexualidade dele foi deturpada tão cedo a ponto dele ter toda uma confusão a respeito do próprio desejo. Olha que pesado isso. O menino que foi abusado lá atrás, deturpado lá atrás, ele começa a confundir o próprio desejo dele. Aquilo o feriu tanto que agora ele confunde o próprio desejo. E aí a história dele lá pra frente tem uma outra resposta. Eu estou falando que condição sexual tem a ver sempre com abuso? Não. Mas eu estou falando que muitos homossexuais masculinos que eu atendi foram abusados na infância por outros homens. Então, olha, a desgraça que é um abuso na vida de uma pessoa. E é um assunto tão sério que, por exemplo, a gente teve recentemente um caso onde 2 meninos, eles foram abusados por mais 3 ou 4 crianças que estavam ali filmando. E isso realmente se torna algo que lá na frente vai gerar um prejuízo emocional muito grande.
Gigantesco, inclusive nas próprias decisões das pessoas, né? E aí preciso olhar também para essa figura que sente o desejo pelo corpo infantil, né? Sim. Isso é de uma perversão e de uma crueldade. E aí você me pergunta assim, doutora, tem cura? Eu vou ser sincero, eu acho complexo. Eu prefiro me afastar muito. Então é isso aí. A gente tá ouvindo uma doutora. Então é muito complexo isso. Extremamente complexo. Não é tão simples quando as pessoas parecem. E nem essa ideia de, por exemplo, colocar a mão na cabeça e expulsar. Não, imagina. Porque isso é da natureza. Não é inquilino, é morador da casa. A sua casa é sua. Se eu chegar lá e mandar você sair, você não sai, uai. A casa é sua. Exato. Não é um inquilino. Não é, uai. Então, o abuso, ele mora em algum lugar daquela psique que sente desejo pelo corpo infantil, que tem uma perversidade ali, porque o abusador, ele ainda tem essa questão, ele é extremamente perverso. O abusador, ele tem um prazer e um desejo por colocar a sujeição do outro, tanto que ele abusa de alguém numa situação de vulnerabilidade. Ele não tem prazer em ter sexo com alguém de igual para igual, ele tem prazer em ter sexo com alguém vulnerável. É sobre sujeitar, é sobre vulnerabilizar. Olha que pesado isso. Você está querendo vulnerabilizar alguém. Você está querendo sujeitar alguém. Não é sobre prazer, não é sobre gozo, não é sobre desejo. É sobre sujeição. É sobre vulnerabilidade. Cara, isso é uma loucura. Uai. Aí uma pessoa dessas... Ontem eu conversava com alguém, um pai muito, muito interessante, muito engraçado. E eu perguntei isso pra ele. Falei, se acontecer alguma situação assim com a sua filha, ele falou assim, doutora, a senhora vai me desculpar, eu sei que é muito bruto o que eu tô falando aqui, mas eu não daria tempo pra justiça. Eu não esperaria a justiça agir. Falei, eu não te julgo. Eu também não sei se eu esperaria. Não tem como. Se alguém colocar a mão numa filha minha, eu viro um bicho. É tanto que você vê, no atendimento, só o fator da idade da menina ser igual a da sua filha, o lado humano, aí você tem que ter um controle, né? Aí é onde tá a diferença do profissional. Yang, no nosso cérebro tem algumas áreas, mas tem duas áreas muito importantes. A amígdala, que é responsável pelas emoções, e o neocórtex, que é responsável por planejamento e raciocínio. Sim. Só que os dois não funcionam juntos. Sim. Quando você tá na emoção, você não tá na razão. Por isso a emoção é perigosa. Se eu estiver no ódio, eu não estou pensando causa e consequência nem planejamento. Eu estou no ódio. Eu te rasgo com a minha unha. Por isso é muito perigoso estar nas emoções. Por isso não tome decisões emocionado. Nem alegre, nem triste. Eu estou tão emocionado, tão feliz com essa pessoa que eu vou pedir ela em casamento. Espera a emoção baixar. Quando você está na amígdala, você não está no neocórtex. Por isso, se alguém te levar para esse nível, fizer alguma coisa com a sua filha e te levar lá para a amígdala, você vai para aquilo que a gente chama de cérebro reptiliano. Você é a cobra e o calango, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Você tá um bicho. Por isso eu entendo pessoas que dizem, se mexer com a minha filha, possivelmente não vai dar tempo da justiça agir. Essa pessoa está absolutamente no emocional. Por isso as emoções são muito perigosas. E aí é importante a gente ressaltar e deixar isso claro, porque às vezes talvez uma mãe ou um pai que tá assistindo a gente, que tem aquela questão de, não, mas você tá sendo chato demais, super protetor demais. Não, isso é regra. Criança menor não fica com pessoas desconhecidas, não fica em colo de ninguém. Minha filha nunca dormiu na casa de coleguinha. Eu não conheço o pai da coleguinha. Exato. Eu conheço de ver. Eu conheço do churrasco da minha casa, eu conheço do aniversário, mas eu não sei quem ele é. Eu não sei a história de vida que ele teve. 70% dos abusados se tornam abusadores. Dá pra acreditar nisso? 70%? Dos abusados se tornam abusadores. Pega um abusador, ele teve caso de abuso lá atrás. Eu não sei o que o pai da coleguinha passou, eu não sei o que ele viveu. Sim. Vai que lá atrás ele foi abusado. Uma vez eu recebi uma adolescente, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, eu não gosto de dormir na casa das minhas colegas, de uma amiga minha específica. Falei, por quê? Porque lá tem festa do pijama e o pai dela sempre serve alguma questão, alguma açaí. Depois, eu sou uma das poucas que não come, não toma. Mas eu já percebi que as minhas amigas que tomam à noite, elas têm um sono mais profundo e aí ele vai lá e mexe com todas. Eu não sei o que ele põe nessa comida, não sei o que ele põe nesse açaí, não sei o que ele põe nessa bebida.
Cara. Eu não deixo minha filha Isso. dormir na casa. Nunca deixei, tá com 19 anos, não dormiu até hoje. Não vai dormir. Agora, em criança isso é mais grave. Porque se a minha filha tem 15 anos, ela tem condição de falar. Mas se ela tem 5, 6, 7, 8... Eu atendi o caso de um abuso entre parentes. O pai, o cunhado, abusava da sobrinha. É como se o seu irmão ou alguém da sua família, o cunhado abusava da sobrinha. E o argumento dele era assim: você sabe que o que a gente está fazendo aqui é errado, né? Mas você não pode contar para o seu pai. Porque se você contar para o seu pai vai matar o titio. Aí sua tia vai ficar viúva, seus priminhos vão ficar sem pai. Olha a desgraça que você vai fazer na nossa família. Meu Deus. Isso é algo que... Aí ela dizia: tia, eu não tenho coragem de contar. Porque você já pensou, se meu pai mata o meu tio, a minha tia vai ficar sem marido, os meus primos vão ficar sem pai. A senhora já pensou a vida inteira, todo mundo vai olhar para mim e lembrar que eu fui a culpada da morte do pai deles? Olha o argumento do abusador. Ele vai entrar na vulnerabilidade desta criança. E aí, quando você menos percebe, que é o que você falou, existem muitas crianças que elas estão sendo abusadas e ninguém sabe. A grande maioria. Essa menina já estava sendo abusada há 4 anos. 4 anos. Dos 8 aos 12. E ela não tinha coragem de falar. Dos 8 aos 12 anos. Meu Deus. Onde a gente vai parar? Aí sabe o que o tio fazia? Ela chegava e ele falava: vamos na padaria comprar jujuba? Você adora jujuba. Uhum. Aí a tia falava: nossa, ele é tão bonzinho, ele é tão carinhoso com crianças. Ele tem tanta paciência. E aí, no caminho da padaria... ele abusava dela. E aí entra o que você falou, né? Não dá pra confiar. O coração é terra que ninguém pisa. Não dá pra confiar. Tem que ser igual o Jorge mesmo. Tem que reunir a família, ó, é só avô e avó. É isso, Não vai. É sua filha. É algo preciosíssimo. É algo que, se for adulterado, vai deixar marcas nela pra sempre. Por isso chama adulteração. O que é um combustível adulterado? É um combustível que está longe de ser original, que está todo estragado, que não vai servir, que vai estragar o carro. Um ser humano adulterado é um ser humano que arrebentaram o lacre, tiraram a essência, tiraram aquilo que de mais profundo, tiraram a pureza. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.